Bem-vindas e muito bem-vindos todas e todos. Fundado em junho de 87, o PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais, é uma entidade empresarial não corporativa, apartidária e plural, formada por empresários e empreendedores de todos os portes e ramos de atividade econômica. O PNBE busca mobilizar, Rubens, a sociedade e os agentes políticos para construir um ambiente socialmente justo, economicamente forte e inclusivo, ambientalmente sustentável, democraticamente estável e eticamente respeitável, agindo dentro de um espaço democrático, apartidário, que apoia políticas públicas e projetos identificados com seus ideais. Recebemos hoje o embaixador Rubens Barbosa, que nos falará de um tema muito importante, o lugar do Brasil no mundo. Lembramos, avisos rápidos de bordo, lembramos que esse encontro está sendo gravado, pedimos que mantenham seus microfones mutados e, para melhor andamento da live, ou desse webinar, pedimos que as perguntas sejam feitas no chat, que sejam concisas na medida do possível. Para fazer as boas-vindas ao embaixador, passo a palavra ao Mário Ernesto Umber, que é presidente do Conselho Consultivo do PNBE. Mário. É uma satisfação especial saudar o embaixador Rubens Barbosa nesse encontro. Nosso palestrante é uma figura importante da nossa diplomacia, ocupou vários importantes cargos, entre os quais o de embaixador brasileiro em Londres entre 94 e 99 e em Washington entre 99 e 2004. Além disso, o Rubens é uma figura pública da maior relevância pelos cargos que ocupou, pelos trabalhos que desenvolveu, tanto na área diplomática como em cargos no Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Fazenda e na Presidência da República. É autor de dezenas de artigos e palestras e de livros, entre os quais Dissenso de Washington, publicado pela GIR, Panorama Visto de Londres e América Latina em Perspectiva, os dois pela Aduaneiras, e o Brasil voltou, por interrogação, essa é uma boa pergunta, né? Pela Pioneira. É atualmente também membro da Academia Paulista de Letras, como escritor. Presidente e fundador do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, o IRICE, onde ele lançou o projeto Interesse Nacional, que fala sobre o lugar do Brasil no mundo, tema da palestra de hoje. Com a palavra, o embaixador Rubens Barbosa. Boa tarde a todos. É um grande prazer conversar com vocês e, sobretudo, fazer a primeira discussão desse projeto que eu iniciei com vocês, com o setor privado. Esse projeto Lugar do Brasil no Mundo, a Estratégia para o Brasil, busca suscitar o interesse para a gente discutir o país. Aqui no Brasil, a gente discute tudo, menos o país. Eu peguei alguns exemplos para mostrar a importância de você discutir o país e ter uma visão de médio e longo prazo. Quer dizer, a Índia, quando comemorou a sua independência, o primeiro-ministro, o ano passado, fez um discurso dizendo que, quando comemorasse 100 anos da independência da Inglaterra, daqui a 47 anos, a Índia seria um país desenvolvido. Colocou uma meta e colocou um prazo. Agora, o México também fez o Plano México com a nova presidente, colocando como objetivo se tornar uma das 10 maiores países do Brasil, do mundo. E vocês têm, mesmo os Estados Unidos agora, com esse Make America Great Again, é um objetivo, né? Você pode discutir as formas como está sendo feito, né? Mas é um objetivo. E nós não temos nenhum objetivo, não há um projeto nacional pela dificuldade, pela divisão, pela polarização, mas os países se preocupam com isso. Todos os países têm um documento nessa linha. Eu li os documentos dos Estados Unidos, a estratégia nacional americana, a inglesa, a francesa, a alemã, a hindu, a chinesa. O Brasil não tem esse documento, né? E essa falta de um objetivo,
de uma visão de médio e longo prazo, ocorre num momento muito crucial. Nesses últimos 10, 15, 20 anos, por uma série, eu não vou entrar em detalhes aqui, nós estamos com um mundo em constante transformação. Estamos com uma nova economia e uma nova ordem internacional. Com essas transformações todas que nós estamos acompanhando, e agora com mais um, né, o rápido avanço na tecnologia, na inteligência artificial, e nós estamos com esse mundo em transformação, em grande velocidade, com a economia passando, né, de globalização para protecionismo, enfim, com tudo isso que nós estamos acompanhando, sem nós termos, na minha visão, e não é só esse governo, né? Os últimos governos, muitos governos, não se preocuparam em definir uma posição do Brasil nesse mundo em transformação e como focar os problemas internos e externos, levando em conta o que está acontecendo no mundo, né? Falta uma visão estratégica de médio e longo prazo que seja refletida num documento. Então, a minha ideia foi, o ano passado, ler esses documentos todos e preparar um documento que eu chamei Estratégia para o Brasil, o lugar do Brasil no mundo. E esse documento tem, como eu falei, essa visão estratégica de médio e longo prazo. É um documento acima das políticas do governo, acima de ideologia, acima de partidarismo. Ele é um documento necessariamente genérico e com algumas posições e propostas muito genéricas. Não entro em detalhes justamente pela falta de acordo interno, né? Pelas divisões que nós estamos vendo. O objetivo desse documento é justamente suscitar o debate sobre a posição do Brasil internamente, externamente, e receber contribuições de quem participa desses debates para melhorar o documento. A minha ideia é que esse documento seja melhorado com contribuições. O PNBE é o primeiro encontro, eu também, por iniciativa de outros setores, eu já estou com 3 outros encontros planejados. E nós vamos melhorar o documento, vamos cada vez mais trazer as contribuições que chegam para a gente, e sempre com essa visão apolítica, apartidária e colocando o Brasil em primeiro lugar. Agora, é importante vocês terem presente, eu acho que talvez o Fábio possa distribuir esse documento para todos vocês. O documento não é um documento de política externa. Eu, inclusive, falando com algumas pessoas, resolvi até mudar a ordem da estrutura do documento. Eu tinha colocado um capítulo sobre o lugar do Brasil no mundo logo no começo, e eu estou mudando isso para colocar para o final, porque não é um documento que discuta a política externa, ele discute o Brasil. E nós vamos fazer conversa com a sociedade civil, com o Congresso, com os partidos políticos. Eu estou aqui no Rio, já estou marcando encontros aí com a Escola Superior de Guerra, com a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, a ECM, com a Escola de Guerra Naval, com os economistas aqui. Estou falando lá com a Casa das Garças também, para a gente mais na frente fazer um encontro. Enfim, eu estou procurando trazer o debate sobre o Brasil. Rapidamente, eu não vou com meia hora, só não dá para entrar em detalhe, eu vou descrever a estrutura do documento, né? Para vocês terem uma ideia de como a gente está pensando. Esse documento sai enfim, com a ideia
de que seja um documento do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, do IRICE, não é? Que eu presido lá em São Paulo. A estrutura do documento é a seguinte: o primeiro item é justamente isso que eu falei, a nova geopolítica global e os países emergentes, porque não adianta a gente ficar fazendo documento repetindo a visão dos países desenvolvidos. O Brasil é um país emergente, é um país que não tem os mesmos problemas dos países desenvolvidos, tem limitações, tem dificuldades, tem tensões, recebe o impacto das guerras que estão ocorrendo. E nós discutimos nesse primeiro capítulo essa nova ordem, quer dizer, a superação do liberalismo, os ajustes da globalização, a ênfase atual na segurança, na soberania, no poder, na força, não é como nós estamos vendo agora com os Estados Unidos, no nacionalismo. E a nova ordem internacional, passando, né, depois do Muro de Berlim, de uma única potência para a multipolaridade, para as duas superpotências, agora com a China e os Estados Unidos, e um começo, na minha visão, de uma diferença entre os valores, os princípios do Ocidente e um movimento de outros países que buscam um avanço tecnológico, que colocam as mudanças climáticas na frente, que busca melhorar a posição nas instituições multilaterais. Essa é o primeiro capítulo. O segundo capítulo descreve o Brasil como potência média regional, os objetivos nacionais, e esse documento apresenta dois grandes objetivos nacionais: o desenvolvimento e a segurança interna e segurança externa. Dentro do desenvolvimento entra tudo, não é? Não vou entrar em detalhes aqui, entra as medidas para o crescimento econômico, as reformas estruturais, inclusive a reforma política, enfim, a questão da desigualdade, do crescimento da renda, enfim, tudo entra dentro desse objetivo do Brasil ser um país desenvolvido. E nesse objetivo para o desenvolvimento entra a questão dos avanços tecnológicos, do agronegócio, da indústria, que são temas importantes, né? Depois, se vocês quiserem, a gente pode entrar em detalhes aqui. O segundo objetivo nacional, além do desenvolvimento, é a segurança. A segurança interna, que está cada vez mais complicado aqui no Brasil, a segurança das pessoas, não é? Contra as medidas contra a violência, contra o crime organizado, e a segurança externa, não é? A defesa do território, das fronteiras, e aí entra a questão das Forças Armadas, a modernização das Forças Armadas, como a defesa nacional se encaixa aí nesse objetivo da segurança externa. Eu menciono também nesse documento os setores críticos para essa inserção externa do Brasil. Quer dizer, sem entrar em detalhes também, quer dizer, a saúde, a educação, sobretudo, não é? A tecnologia, o meio ambiente, isso tudo faz parte do trabalho que deve ser feito, não é? Para se alcançar o desenvolvimento. Mas esses setores que são críticos, eles não têm a prioridade que deveriam ter quando se discute o Brasil, não é? O segundo aspecto é a mostrar que o Brasil não é apenas um país com problemas e com dependentes. O Brasil é uma potência em três áreas. Inclusive, nesses 500 anos de Brasil, nunca, na minha visão, não me lembro, não houve nenhum momento em que o Brasil estava no centro do debate global.
E agora nós estamos no centro desse debate global com força, não é? Na questão da política ambiental e na mudança de clima, sobretudo em função da Amazônia, né? Dos ilícitos, da questão da soberania e essa questão da mudança de clima, que está sendo muito discutido, mas a gente não tem um acordo ainda, não é, interno. Vocês viram que demorou agora para indicar o presidente da COP, tem muitos programas que não têm entendimento, a questão da agricultura também, que não está totalmente encaixada dentro dessas políticas. Então, essa questão da política ambiental e mudança de clima, o Brasil tem o que dizer para o mundo. É um país importante. O segundo é a segurança alimentar. O Brasil é um grande produtor agrícola, como os Estados Unidos e a União Europeia. O mercado externo é muito importante para o próprio desenvolvimento econômico. E também o setor do agro é um exemplo de avanços tecnológicos, né? Então, é um setor importante também que o Brasil pode falar com uma experiência importante, com tecnologias, com avanços muito importantes. E o terceiro, em que nós também somos uma potência global, é a transição energética, né? Que seja justa, que passe da energia fóssil para a energia renovável e que desenvolva projetos e desenvolva atração de investimento para essa transição energética. É lógico que há contradições, a gente pode discutir isso. Agora está sendo discutida essa questão da exploração da margem equatorial, que no ano em que o Brasil é sede da COP30. Isso depois, se vocês quiserem, a gente pode voltar a discutir. E nesse segundo capítulo, né, do Brasil Potência Média Regional, com os objetivos e tal, onde o Brasil tem uma importância grande, também estão anotadas as vulnerabilidades, algumas das vulnerabilidades do Brasil no mundo, não é? Interna e externamente. Internamente, o Brasil é vulnerável pela baixa produtividade. Você sabe que o operário brasileiro representa 25% da produtividade do operário americano. Essa questão da produtividade para as empresas é muito importante. A questão da competitividade, que é do país, é outra coisa muito importante. Não adianta nada a gente fazer um acordo com a União Europeia, com 90% dos produtos começando com tarifa zero, se nós não temos competitividade para exportar para o mercado europeu. Então, essas duas questões, a produtividade das empresas e a competitividade do país, são áreas que merecem uma prioridade muito grande, e a gente não vê isso, né? Há projetos, há planos, a reforma tributária é uma das questões da competitividade, está do jeito que está, enfim, a reforma da Previdência já foi feita, querem ainda ampliar, a reforma trabalhista, a simplificação, o que a gente chama de custo Brasil, é um fator de vulnerabilidade muito grande, e nós estamos vendo isso no comércio exterior. Quando você examina o comércio exterior brasileiro, você tem 3 produtos que se representam mais de 50%, 8 produtos representam, apenas 8 produtos, quase 90% do nosso comércio exterior. E você tem um pequeno número de países onde estão concentradas nossas exportações. Se você pensar que 50% da exportação brasileira vai para a Ásia, e 37% da soja vai para um país que é a China, você vê a vulnerabilidade do Brasil numa área que hoje virou o motor da economia, né? A economia brasileira cresce por causa do agro e das exportações do agro. Então, isso é muito importante. E um quarto fator que eu anotei é a baixa capacidade tecnológica. Na área do agro, nós temos avanços importantes na pesquisa, no desenvolvimento, no aumento da competitividade, da produtividade e tal. Mas na área industrial, como vocês sabem melhor que eu,
a indústria ficou para trás. A indústria que na década dos 80 chegou a 27, 28% do PIB, hoje a indústria de transformação está a 10% do PIB. Quer dizer, nós temos que mudar esse quadro, não é? E aí eu menciono de passagem esse programa do governo da nova indústria brasileira, que eu não sei se é suficiente para a gente alcançar essa revolução tecnológica, e, sobretudo, porque com o 5G e com a inteligência artificial vai haver uma revolução muito grande no mundo inteiro para quem se atualizar nisso. Bom, como é que fica o Brasil nessa questão da inteligência artificial? E o terceiro, como eu falei, o terceiro aspecto desse documento, que estava lá em cima e eu passei para baixo, é a questão do lugar do Brasil no mundo. O documento, começando com essa questão do lugar do Brasil no mundo, fica parecendo que é um documento sobre política externa, quando, na realidade, vocês viram que eu falei até agora quase mais de 20 minutos sem falar em política externa. Agora, no final eu mudei a ordem, falar em política externa e falar não em política, falar do lugar do Brasil no mundo, é falar da oitava economia global, dessa potência média regional e falar das preocupações centrais, internas e externas, que eu já mencionei quando falei do desenvolvimento. A desigualdade, a questão da governança, a questão da ausência de liderança, a questão da vulnerabilidade, a questão da voz do Brasil nos organismos internacionais e uma questão muito importante que se coloca agora, nos dias que correm, em virtude dessa ainda não está explicitada na primeira semana do governo Trump, mas eu acho que vai ser explicitada mais na frente, que é o aumento das tensões entre os Estados Unidos e a China. Como é que se coloca o Brasil nessa disputa? Afinal, a China é o nosso principal parceiro, os Estados Unidos é o segundo maior parceiro. Ninguém nega que o Brasil é um país ocidental, mas nesses últimos 10, 15 anos, o Brasil ficou muito dependente, como eu mencionei, da Ásia, né? 50% das exportações nossas vão para a Ásia. Então, nós não temos alternativa. O lugar do Brasil do mundo hoje tem que ser de equidistância, de independência dos interesses nossos em relação a outros países e a grupos de países. Não cabe a gente fazer, como fez o governo anterior, um alinhamento automático com quem quer que seja. E isso está sendo feito muito, muito bem pela Índia. A Índia tem uma posição que se equilibra entre as rivalidades com a China, as aproximações com a China e as aproximações estratégicas com os Estados Unidos no Mar do Sul da China. A Índia é parte dos BRICS com a China, mas é parte também da Aliança Militar Estratégica no Mar do Sul da China, com o Japão, os Estados Unidos e Taiwan, para dar um exemplo. Então, essa questão do lugar do Brasil no mundo não pode ser pensado apenas em termos de política externa, o que devemos fazer na política externa, mas deve ser pensado como um todo, o Brasil como um todo, porque vocês sabem, nos Estados Unidos, essa questão das tarifas, por exemplo, se o Trump impuser tarifas em todos os países, vai criar uma grande confusão global que vai talvez afetar o comércio internacional e vai ter consequências internas nos Estados Unidos. Os produtos vão ficar mais caros. Os produtos ficando mais caros vão aumentar a inflação. Vocês viram hoje que o Fed, o Banco Americano, não reduziu as tarifas, apesar da pressão do Trump. Isso significa influência sobre a política econômica brasileira, pressão sobre o dólar, pressão sobre os investimentos, pressão sobre a taxa de juro,
tudo e pressão sobre a inflação aqui. Então, a gente não pode mais, o Brasil chegou no momento de não poder mais continuar ignorando o que ocorre ao seu redor. E o último ponto dessa estrutura que eu mencionei é uma palavra rápida sobre a estratégia do Brasil por região. Quer dizer, a região mais importante do mundo é a América do Sul e o hemisfério. A América do Sul por causa da nossa vizinhança e o hemisfério por causa dos Estados Unidos. Claro que essa é a região mais importante para os interesses políticos, econômicos brasileiros. O segundo lugar, eu coloquei a Ásia, porque a Ásia se tornou, hoje, uma área estratégica para o Brasil pela questão dos investimentos, a questão das exportações e importações brasileiras. Em terceiro lugar, normalmente ela viria em segundo, né? Mas em terceiro lugar a Europa, que está vivendo um momento muito complicado de desagregação, de problemas internos, mas nós fizemos esse acordo com a União Europeia, que poderá ter efeitos importantes, inclusive nessa visão da equidistância da independência. Nós temos aí uma terceira via, ao lado dos Estados Unidos e da China, temos esse acordo com a União Europeia, que não foi assinado ainda, mas eu acho que vai ser, porque há interesses geopolíticos da Europa e da América e do Brasil, do Mercosul. E, por último, a África, mas não a menos importante, porque temos tudo para desenvolver comércio, assistência técnica, importação, transferência de tecnologia, assistência técnica na agricultura para empresas brasileiras, enfim, está tudo por fazer. Então, esse documento, eu encerro aí dentro da meia hora que me foi oferecida. Esse documento dá uma estrutura a esse pensamento de uma estratégia para o Brasil internamente e externamente. Evidentemente que esse primeiro documento vai ter que ser melhorado. Eu mesmo, conversando com algumas pessoas, já estou chegando à conclusão que eu tenho que enxugar um pouco em algumas áreas do documento e talvez colocar alguma proposta, alguma sugestão mais concreta. Por isso que é importante, se vocês puderem ler o documento e fazer sugestões, porque nós vamos levar em consideração essas sugestões dentro dessa ideia, né, de um documento que a minha ideia é, se a gente conseguir levar adiante essa discussão com contribuições e com melhorias do documento, a minha ideia é, no fim do ano, ter um documento da sociedade civil para entregar aos candidatos que estarão pensando em tudo menos no Brasil. Pelo menos a gente entrega aos candidatos um documento com essa ênfase, né? Que eles saibam que a sociedade civil pensou no Brasil, né? Ao longo desse ano todo. E aí a gente entregaria a eles, a cada um dos candidatos que se apresentarem, com o pedido de que eles se dediquem também nesse mundo em transformação, porque não adianta discutir o Brasil no vazio, no vácuo, não é? Teoricamente, fazer um programa, um projeto nacional, teórico. Não é isso. Esse documento procura colocar o Brasil dentro das limitações do Brasil, dentro das vulnerabilidades do Brasil, dentro das áreas em que o Brasil é excelente no contexto global, levando em conta, como eu falei, as limitações internas e, sobretudo, as ações externas que terão impacto no Brasil. Então, essa aqui é um pouco a ideia desse documento e eu estou pronto aqui a discutir com vocês isso, receber as contribuições de vocês. Como eu disse, eu já tenho 3 outros encontros programados, nós vamos fazer
a discussão mais ampla, com outras áreas da sociedade civil, e eu acho que é um documento que está faltando. Para aqueles que conhecem, que podem achar que isso é uma duplicação, o governo brasileiro, desde 1900 e o fim da década dos 80, começou a publicar dois documentos, chamados a Estratégia Nacional de Defesa e a Política Nacional de Defesa. Eu estou acompanhando isso, li várias dessas versões, inclusive a última, a penúltima, mas esse documento não é discutido, é feito pelo Ministério da Defesa, sem ouvir a sociedade civil, e, na minha visão, esse documento se transformou num documento militar. É um documento dos anseios das Forças Armadas, como melhorar o orçamento, como é que faz. Não é um documento que pensa o Brasil. Esse documento que nós estamos discutindo seria uma espécie de guarda-chuva que seria colocado acima desses documentos do Ministério da Defesa, que eu acho que devia ter de outros, né? Devia ter de meio ambiente, devia ter pensamentos estratégicos da indústria, devia ter outros. Nós não temos nada disso. Então, a ideia é ter um documento que seja um guarda-chuva para todos os documentos setoriais que projetem os interesses nacionais a médio e a longo prazo. É isso. Muito obrigado aí pela paciência e de me ouvir. Excelente, embaixador, muitíssimo obrigado. Luiz Meyer, segundo coordenador-geral do PNBE, vai fazer aí a coordenação, né, Luiz, das perguntas e respostas. Bom, eu vou começar pela pergunta. Olha, todos fiquem à vontade de colocar no chat as perguntas para a gente ir organizando aqui e, de repente, passar até, se houver várias, a gente passar por blocos para o embaixador, para ele poder organizar as respostas, mas começando, então, pelo pontapé inicial do Fábio, eu e a Wanda. Somos os três primeiros que fizemos pergunta aqui. O Fábio pergunta quais as chances do acordo Mercosul-União Europeia, se ocorrer, de alterar o cenário de inserção nossa na economia global. A minha pergunta, embaixador, vai na linha do caminho dessa construção do projeto, para que a gente não caia nas polarizações, mas elas são forças muito vivas, muito presentes aí, né? E qual é a estratégia para que elas não bloqueiem a discussão, né? É inseri-las na construção, ou tentar afastá-las exatamente da discussão. A Wanda não colocou exatamente uma pergunta, né, Wanda? Ela só viu a importância do setor, ela é diretora da Associação de Empresas de Software, que o setor, eu estou entendendo, que participe dessa construção, entenda esse documento para poder, porque é um setor muito presente, muito importante nessa discussão tecnológica do Brasil. Vamos começar por aí? Posso responder? Bom, a Claro. primeira, eu sou um dos poucos que acredita, desde o começo, né, nesses últimos 20 anos, né, que acredita que esse acordo vai ser concluído e vai ser assinado. Eu acho que ele esteve quase pronto para ser assinado, mas teve problemas internos e aqui no Brasil, na União Europeia. Mas agora nós só chegamos à conclusão, não é, das negociações. Foi fechado o acordo e nós estamos esperando agora a União Europeia dar o sinal para que a gente possa assinar o acordo, não é? O Mercosul com a União Europeia. A aprovação, ao contrário do que aparece pelo noticiário da imprensa, o veto da França aparentemente não vai bloquear o acordo, porque, pelo que eu fui informado, na União Europeia ficou decidido que o acordo comercial vai passar apenas pelo Parlamento Europeu
e pelo Conselho Europeu, não vai passar pelo parlamento de todos os países. E até aqui, pelo menos, a França não tem a proporção de apoio necessário para bloquear a aprovação. Então, eu acho que, se ele for assinado, eu acho que ele vai ser aprovado. Eu não acho também que a Itália venha bloquear, como está sendo dito. Eu acho que é uma questão de política interna também, mas na hora eu acho que não vai acontecer isso. Em relação à pergunta da Wanda, eu acho que esse setor hoje de tecnologia para nós é o mais importante. Eu acho que o Brasil está fora. No governo anterior, nesse governo, as verbas lá do Ministério estão sendo cortadas. E aqui no Brasil é uma coisa que me chocou muito desses anos todos, é a baixa pesquisa tecnológica feita pelas empresas junto às universidades. Então, eu acho que com esse desenvolvimento da inteligência artificial, do 5G, as empresas poderão dar um salto qualitativo que, se não tivesse essa revolução, levaria muito tempo. Agora, precisa haver uma política interna de incentivos, não para dar subsídio, para dar protecionismo, mas para ter uma política de atração de investimento, de pesquisa tecnológica, de ver como a inteligência artificial pode beneficiar a indústria. Então, eu acho que ah, ah, essa área de pesquisa, desenvolvimento, de avanço tecnológico, para o Brasil hoje, eu acho que é uma das áreas mais cruciais. Quer dizer, para o desenvolvimento econômico, se a gente não avançar nessa área, vai ser muito difícil, né? Eu peço, porque ela menciona isso, né? Eu tenho a impressão que eu mandei para o Fábio esse documento, e eu pediria, então, que fosse distribuído a vocês todos e que contribuíssem com ideias para a melhoria desse documento. Agora, sempre tendo presente, aí eu respondo à terceira pergunta, que não se trata de aprofundar no documento as reformas. Por exemplo, está mencionado lá a necessidade de uma reforma política. Então, não é para aprofundar, aí fica feita a referência que, para você alcançar o desenvolvimento pleno, para você ter segurança, né, você precisa ter uma reforma política, porque do jeito que está aí, com o Congresso que está aí, com os partidos que estão aí, dificilmente você vai avançar, porque o Congresso vai bloquear, porque os interesses são muito grandes. Então, mas isso eu não vou entrar justamente para evitar a paralisação, para afastar o risco de o detalhe cair na polarização. Quer dizer, se quando você fala numa reforma política, numa reforma econômica, na reforma tributária, você teria condições de aprofundar isso, mas a ideia é apenas mencionar o que é necessário fazer, sem entrar verticalmente, né, no detalhe, porque aí, além do documento ficar muito grande, eu não me referi a isso no começo, mas você sabe que o documento da Estratégia Nacional dos Estados Unidos, o país mais importante do mundo, tem 40 páginas. Então, quer dizer, quando estava pensando nesse documento, eu achava que, pô, se os Estados Unidos têm 40, umas 20 páginas, está boa para o Brasil. Tem 16, e eu estou achando que vou diminuir ainda mais, entendeu? Mas não é para aprofundar e ampliar desmesuradamente o documento. Perfeito. Mário, você como presidente do conselho, por favor. A minha Tá sem pergunta, som. Ah, tá, não, tá, não, já tá bom, tá certo. tá ouvindo agora? É, Sim, a minha pergunta tem um pouco a ver com a experiência que nós tivemos no PNBE, é, é, Rubens.
Nós lançamos em 2003 o Plano Brasil 2022, 19 anos antes da independência. Uma das coisas que a gente propunha era a fixação de determinados indicadores. O que a gente poderia alcançar naqueles 19 anos em termos de IDH, de educação, de saúde, vários indicadores que davam pelo menos uma linha de referência. Eu acho que nós, depois analisando, nós apresentamos esse projeto ao governo, o governo tinha um outro plano, era o ministro, não me lembro agora o nome, mas o secretário-geral do ministério era o Mercadante, pai do atual Mercadante, né? E eles tinham um projeto que era Brasil 2020. Eles arquivaram os dois, nenhum dos dois foi de interesse do governo na época. Mas eu acho que é importante ter alguns indicadores. Quanto é que nós queremos ter de IDH? Qual é o nível de educação que a gente quer ter? A gente propunha naquela época que todo mundo, até 2022, todos os jovens tivessem pelo menos 12 anos de educação formal. Não atingimos isso, mas agora já no 12 anos já não vale mais. Agora é preciso 15, porque a educação infantil se tornou muito importante. Então, eu acho que alguns indicadores são muito importantes, embaixador. Eu concordo com você. No documento não há nenhum indicador, mas eu já ouvi essa sugestão também de outras fontes aí. Eu não sei, talvez não colocar indicadores em tudo, né? Mas colocar alguns indicadores, né? Porque para fazer como fez o hindu, né? Colocar lá, em 47 anos vai chegar. Mas ele não disse qual é a renda dele como país desenvolvido, entendeu? Não colocou nenhuma indicação lá. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado também, para não haver justamente essa polarização, né? Mas eu acho boa sugestão. Vou trazer aqui agora três apontamentos de três pessoas de temas bem diversos aqui. A Celina Júlia pergunta qual seria a estratégia para a Amazônia. O Renato Rua de Almeida traz, não seria necessário o exame do sistema eleitoral do legislativo, porque se isso não está impactando alguma coisa. E o secretário Naline traz a questão da justiça, do sistema de justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, com uma multiplicação das carreiras, se isso cabe ao documento. Olha, em relação à Amazônia, eu acho que nós já demos um passo importante, que foi incluir a Amazônia, na agenda política e econômica de segurança do Brasil. Mas estamos longe ainda de obter resultados. Quer dizer, eu já tive duas vezes recentemente lá em Belém do Pará, conversando com muita gente lá. Quer dizer, sobretudo no Pará e no Amazonas, nós estamos com um problema do crime organizado. Agora não é apenas o ilícito ambiental, as queimadas, o desmatamento, o garimpo ilegal. Agora você tem o crime organizado. Você tem uma situação hoje igual à da Colômbia algum tempo atrás. Tem áreas em que o governo não controla. É como nas favelas aqui do Rio e de outros lugares. O governo não tem soberania sobre essas regiões, não controlam. Na Amazônia é a mesma coisa, tem áreas lá que não chega o poder, né? Você tem na Amazônia três fontes de atividade, de ação lá. Você tem o governo, né, estadual, municipal, federal, você tem as ONGs, né, as organizações não governamentais, algumas muito importantes de educação, de saúde, mas tem outras que defendem interesses lá que não são interesses brasileiros. A gente devia separar isso, né? Para ver os interesses brasileiros colocados em primeiro lugar. E você tem
a terceira área, quer dizer, tem governo, tem as ONGs e tem as gangues, né? O crime organizado. Eu li um relatório outro dia, em 22 seções lá, setores criminais organizados, não só do Brasil, mas também da Venezuela, da Colômbia. Então, é uma situação muito complicada. No meio disso, a gente vai ter a COP30 agora. Eu acho que é um grande desafio para o Brasil, porque nós não levamos em conta, né? Não temos um programa de bioeconomia que leve em conta as pessoas, afinal, são 28 milhões de pessoas que vivem na Amazônia. A produção de produtos, né, industriais, de produtos agrícolas, tem que se repensar a Zona Franca de Manaus, que se não vai acabar com subsídios, que os subsídios sejam dados a empresas que atuem na bioeconomia, que aproveitem a biodiversidade da Amazônia. A gente tem que ter uma política. A gente não tem. Em todas as áreas que a gente trata, hoje você não tem na minha visão, você não tem uma política que pense o Brasil dentro do mundo contemporâneo. Você vê como demora. Vou dar um exemplo concreto que tem que ver com a Amazônia. Agora, na COP lá do Azerbaijão, foi definido, né, foi o artigo 6 do Acordo de Paris, a questão do mercado de carbono entre países e também a questão do mercado voluntário. Aqui no Brasil, depois de não sei quantos anos, o Congresso aprovou uma lei muito genérica que vai ter que ser aperfeiçoada, que não serve ainda para criar um mercado de carbono aqui no Brasil totalmente regulamentado. Alguns falam em 5 anos, outros falam em 3 anos. Quer dizer, nós estamos com uma série de iniciativas aí que não se completam, né? Não há um pensamento estratégico para acabar. No caso da Amazônia, você tem vários planos que estão lá, não é? Você tem o plano do clima, você tem, enfim, uma série de... Tem um plano feito no Ministério da Economia, que não se, agora da Fazenda, que não se completa, de transformação ecológica. Enfim, é uma situação em que nós temos muito diagnóstico, mas pouca solução concreta para oferecer. E a Amazônia, hoje, é o principal foco de atenção do mundo. E aí, para vocês verem como a gente é amador nisso, talvez vocês não saibam, mas a COP30 tem um logo, tem uma marca. E, por incrível que pareça, quando eu vi isso, eu fiquei chocado. O logo da COP30 é assim, COP30, dois pontos, a COP da floresta. Quer dizer, é um tiro no pé. Você está chamando atenção para o maior problema que você tem. A COP30 não é a COP da floresta, é a COP do Brasil. E a gente não sabe até agora, já estamos em meados de fevereiro, fim de fevereiro, de janeiro, estamos começando fevereiro, e a gente não sabe quais são as prioridades que o Brasil tem para essa reunião de novembro. Quais são os planos, as estratégias que o Brasil vai adotar? É um problema. A segunda coisa é a questão da, da justiça que o Nalini trouxe. Eu acho que essa questão deveria entrar no bojo da reforma política, né, da reforma do Estado brasileiro, porque não é possível você ter essa proliferação de órgãos e de privilégios, né, de vantagens que a gente vê todo dia no jornal. E isso aí é um problema sério, não é? Inclusive, a gente tem que rever essa questão dos aumentos em cascata, né, com o salário mínimo no judiciário. Enfim, eu acho que o custo do sistema de justiça no Brasil é muito alto e hoje nós temos um dos aspectos da dificuldade de atração de investimento aqui no Brasil é a insegurança jurídica, que os órgãos, justamente, sobretudo o Supremo,
criaram nesses últimos anos, né? Porque, como dizia o Pedro Malan, né? Aqui no Brasil, nem o passado é certo, né? Até o passado é incerto, né? Porque, como a gente viu, o Supremo já fez duas, três mudanças alterando a sua jurisprudência, afetando as empresas, inclusive, com medidas que as empresas não podem arcar, porque não eram obrigadas na época e passariam a ser obrigadas agora. Então, esse é um problema sério mesmo que a gente vai ter em algum momento de enfrentar. A questão do sistema eleitoral é outra, está embutido no que eu coloquei lá da reforma política. Claro, vai ter que ver, a reforma política é muito ampla, não é a questão dos partidos, a questão do sistema eleitoral, voto distrital. Eu acho que isso vai ter que ser visto também dentro dessa grande ah, análise que a gente tem que fazer. Quer dizer, no fundo, em palavras muito simples, eu acho que a gente tem que passar o Brasil a limpo, entendeu? Do jeito que está, não vai. E o mundo está exigindo isso do Brasil. E vocês veem o potencial do Brasil. Com tudo isso que a gente descreve e comenta, o ano passado a gente cresceu 3,8%. Quer dizer, você imagine se a gente tivesse um governo que atacasse as prioridades, acabasse com os privilégios, acabasse com todas essas exceções, esses penduricalhos que existem, que fosse dado prioridade realmente às coisas que interessam ao Brasil, que essas emendas todas que estão aí fossem atribuídas a projetos de infraestrutura, e não a fazer coreto em cidades do interior, ou dar para a escola de samba, entendeu? Se isso tudo fosse feito, você imagina o potencial que o Brasil tem, mas nós não adianta falar do potencial, né? O Brasil foi, né, por Stefan Zweig, o Brasil é o país do futuro, e a gente tem que parar com isso, a gente tem que ser o Brasil avançar a partir de uma base do presente, e não ficar imaginando que a gente pode tudo, que é o país do futuro, que a gente tem o potencial disso, o potencial daquilo, sem ter os meios e sem ter as lideranças internas para operacionalizar tudo isso. Muito bom. Três outros tópicos aqui. O Gerson traz a questão de que, através de uma entrevista que ele assistiu, o governo federal teria terceirizado as relações internacionais para o Itamaraty e que essa transferência de decisão estaria impedindo avanços de projetos industriais com a China. Se isso é real e se esse tipo de procedimento, se for efetivo, pode ajudar ou atrapalhar em relação ao segundo governo Trump. Segunda questão aqui do Ricardo Amoroso é em relação à corrida espacial, a nova corrida espacial, a questão dos satélites e tudo mais, aonde o Brasil está de fora, e se essa limitação pode interferir na evolução de uma potência regional, do Brasil como uma potência média regional. A Wanda traz aqui, não como uma pergunta, mas eu imagino que seja a importância de ter políticas que perpassem governos, política de Estado e não política de governo, né? E acho que isso vai no sentido desse seu projeto, de que isso se constitua em metas de Estado, né? Tá bom. Bom, primeiro a questão não houve a terceirização para o Itamaraty, quer dizer, isso, o Itamaraty é o contrário, o Itamaraty está sendo esvaziado, né? O que tem certas medidas que são tomadas por questões ideológicas que vão contra o interesse nacional, entendeu? Então, o Itamaraty não é que esteja terceirizado. O Itamaraty tem competência constitucional para tratar das relações internacionais. Todas as ações externas deveriam ser tratadas pelo Itamaraty sem pressupostos ideológicos, né? Defendendo políticas de Estado, políticas ah,
não ideológicas, né? Eu não sei o que estariam pensando aí essa questão o Elias Jabbour, que eu outro dia até vi uma palestra dele sobre a China, mas o Itamaraty não está, na minha visão, impedindo os projetos com a China. Essa questão talvez ele esteja se referindo à questão da Rota da Seda. Ah, e aí entra justamente o que eu falei, a equidistância do Brasil, da China e dos Estados Unidos. Nós não podemos ser vistos como alinhados estrategicamente à China ou aos Estados Unidos. O Elias Jabbour, pelo que eu vi da entrevista dele, ele tem uma posição ideológica muito forte. E ele gostaria, talvez, que o Brasil aderisse à Rota da Seda. Mas se o Brasil tivesse aderido à Rota da Seda, você teria criado um problema com os Estados Unidos, com o Trump. O que o Itamaraty fez? O Itamaraty não aderiu à Rota da Seda, mas aceitou discutir com a China o que a China queria fazer dentro da Rota da Seda, que era projetos de infraestrutura estratégicos regionais, que interessa ao Brasil. Vocês sabem que a China agora criou um porto lá no Peru chamado Xangai. O Brasil não tem acesso a esse porto porque nós não temos comunicação terrestre, ferroviária ou hidroviária com o litoral do Pacífico do Peru. Mas interessa a gente, e a China poderá colaborar sem que o Brasil adira à Rota da Seda. Eu estudei essa questão da Rota da Seda. A Rota da Seda é uma iniciativa chinesa, é um braço da política externa chinesa, tem uma sede em Pequim, tem um fórum, eles se reúnem anualmente, e se você entra lá, na Rota da Seda, você fica ligado à política externa da China. Não interessa ao Brasil, interessa ao Brasil expandir a relação comercial, econômica e a relação política. A gente tem que medir exatamente. A China, inclusive, não tem interesse em ampliar a sua ação aqui na região, porque ela sabe das limitações que ela tem aqui pela influência dos Estados Unidos. Não tem por que o Brasil se voluntariar e ceder a qualquer projeto da China sem pensar no interesse brasileiro. Eu acho que a decisão que foi tomada, ao contrário do que o Elias disse, eu acho que a decisão que foi tomada pelo governo brasileiro, por influência do Itamaraty, foi muito boa, foi muito correta, porque ela colabora com a China, adere a essa ideia da infraestrutura, ampliação da infraestrutura, colaboração da infraestrutura com a China. Inclusive, foi dado um prazo de 60, 90 dias para que o Brasil apresentasse à China uma série de projetos que a China poderia financiar, como se estivesse dentro da Rota da Seda. Mas você viu que ninguém falou nada, porque se tivesse o Brasil aderido à Rota da Seda, seria manchete no mundo inteiro. Então, eu acho que foi correta a atuação do Itamaraty nessa questão. Em relação à corrida espacial, eu acho que esse é um ponto importante. Eu estou montando, inclusive, hoje tratei disso, um webinar pelo meu instituto. Eu não sei se faço pelo Instituto ou se faço pelo Centro de Defesa, talvez saia lá pelo Centro de Defesa e Segurança Nacional, um webinar sobre o programa aeroespacial brasileiro. O Brasil já esteve muito adiantado nesse projeto aeroespacial e hoje está totalmente atrasado. Eu briguei muito quando estava em Washington, depois que eu saí também, contra o PT, que atrasou durante 20 anos a aprovação da base de Alcântara, que é uma base estratégica para o Brasil se colocar no mercado comercial de lançamentos de satélites. Sem falar do Programa Espacial Brasileiro. Você sabe que a gente chegou a avançar
no lançamento eles chamam de veículos lançadores de satélites, para não chamar de foguete, né? Que coloca em órbita satélites de pequeno porte. Nós não conseguimos ter um foguete perfeito, de 3 etapas e tal, como a gente estava fazendo. Então, essa é uma área que eu acho que a gente tem que se dedicar, porque o Brasil tem vocação, tem técnicas, tem técnicos, mas a gente deixou de lado esse projeto. Esse projeto não pode ser apenas um projeto militar, entendeu? Tem que ser um projeto da sociedade. É uma das áreas, está no programa, esse eu mencionei isso, a necessidade de você avançar num programa aeroespacial para o Brasil. E o terceiro ponto, eu concordo. Tem certas políticas que não podem ser políticas de Estado. É claro, e nós estamos vendo isso agora nos Estados Unidos, vimos na Inglaterra, vamos ver na França, dependendo do resultado da eleição. Quer dizer, você tem políticas de Estado, e esse documento justamente visa isso, que sejam estabelecidas políticas de Estado, pensadas a médio e longo prazo, de 10, 15 anos. É claro que quando chega o governo, há matizes, né, que vão ser introduzidos. Agora, na área externa, você não pode, como houve já aqui no Brasil, no segundo mandato do Lula, nessa questão agora que houve aqui com a Venezuela, no terceiro mandato do Lula, você não pode contaminar a política externa por preconceitos e valores ideológicos. O governo no poder, qualquer que seja a linha, defende os seus princípios. Nós estamos vendo o que está acontecendo aqui na economia, não é? Com os valores do PT, as ênfases do PT. Agora, quando você pensa o Brasil, você não pode colocar questões ideológicas, como aconteceu com a Venezuela, na política externa. Se você defende internamente a democracia e os direitos humanos, você tem que defender a democracia e os direitos humanos. Você não tem que interferir, como foi feito aqui erradamente, na eleição da Venezuela. Isso é um problema interno deles. O Trump foi condenado, né, pela justiça lá de Nova York uma semana antes de tomar posse. Você ia se manifestar? Não, eu não apoio a eleição porque o Trump foi condenado. Quer dizer, isso é um problema interno dos Estados Unidos. Se eles quiserem aceitar, que aceitem. Lá na Venezuela, a eleição é um problema interno. Você não tem que apoiar, pedir ata, e tudo isso é interferência contra o que está na Constituição. O que você tem que fazer é condenar as medidas que arranhem a democracia ou prejudiquem a defesa dos direitos humanos. Isso é diferente. Você está defendendo princípios que estão na Carta das Nações Unidas, que estão na cabeça de todos. Você não está interferindo na política interna dos países, entendeu? Por razões ideológicas. Então, eu acho que realmente a gente tem que aprender um pouco essa distinção entre política de Estado e políticas de governo. Agora, nas questões internacionais, a gente tem que ter política de Estado na defesa do interesse brasileiro, com matizes que os governos, quando mudam, podem dar, mas sempre na mesma linha. O Itamaraty, até a eleição do PT, a segunda, a primeira ainda foi normal, mas a segunda, a partir da segunda, depois com a Dilma e agora com o Lula, a política externa faz o que nunca fez em 200 anos, quer dizer, desde a independência do Brasil, que é zigue-zague, a gente está fazendo zigue-zague, aí vai de um lado, vai para o outro, porque muda, em vez de ser política de Estado, é política de governo. Fábio, quer fazer a sua pergunta diretamente? Quero. Eu tenho, na verdade, duas perguntas, embaixador. A primeira tem a ver exatamente com isso, com o Itamaraty, né? Quer dizer, você tem um colega seu com vasta experiência que foi indicado como presidente da COP, né? E, se for possível, comentasse um pouco se a pessoa certa no lugar certo e se ele vai, se a expectativa é que atinja resultados relevantes e que resultados relevantes seriam esses da COP. E, de outro lado,
uma questão que preocupa muitíssimo no PNBE, que é a questão da distribuição de renda, né? O Brasil é campeão mundial de má distribuição de renda, enfim, deve estar entre as das economias relevantes, talvez uma das que pior tem. Se isso aí não é comprometedor para quase tudo que esse documento vai conter. Olha, em relação à COP, né, a designação do embaixador Correa do Lago, eu acho que foi a solução melhor possível, porque se não tivesse sido um diplomata indicado lá, ia ser o caos. Quer dizer, a gente sabe a descoordenação que existe dentro do governo, as brigas por espaço, por prioridades políticas. E o André, a exemplo do que aconteceu o G20, com outro embaixador que coordenou, que era o Sherpa lá do G20, ele vai saber conduzir a organização da COP. Agora, o governo tem que decidir essas questões, quais são as prioridades do Brasil durante a COP. A gente não sabe o que a gente quer. Quer dizer, essa COP tem três grandes desafios, na minha visão. Primeiro, um desafio logístico, que é Belém do Pará, né? A gente sabe que vai dar confusão lá, porque se forem 40, 50, 60 mil pessoas, como normalmente vão, para as COPs, vai ter problema lá. Então, você tem um desafio logístico, né, muito importante. Segundo, você tem um desafio da definição das políticas brasileiras. O que vai ser a política brasileira na COP, além da defesa da Amazônia, a questão do financiamento, a questão da governança, a questão da implementação das metas globais, o que é? A gente não sabe. Até agora a gente não sabe qual é o que o Brasil pensa. E o terceiro desafio é geopolítico. Quer dizer, com os Estados Unidos fora, eu acho muito difícil que o Trump venha ao Brasil assistir a COP. Ele não virá. E as delegações americanas terão um nível muito baixo, não terão autoridade para avançar nos principais problemas, sobretudo essa questão do financiamento, que não foi resolvido lá no Azerbaijão, em Baku. Então, é um problema. A COP já é um grande desafio. Eu acho que esse ano nós vamos ter dois desafios para a política externa brasileira, os maiores nos 4 anos do governo do Lula. A questão do BRICS, agora em junho, e a questão da COP30 em novembro. Isso aí, se a gente não fizer direito, vai dar muito problema para o governo brasileiro. Eu acho que os resultados da COP vão ser o resultado da ação que o André Correa do Lago vai poder exercer, porque ele tem a confiança de muitos segmentos da sociedade, mas ele não é ministro, ele não resolve as coisas. Tem os ministérios aí que não avançam nessas definições. Então, ele vai exercer uma força importante, mas ele não tem a última palavra, entendeu? Ele não é ministro da Agricultura, ministro da Indústria, ministro do Meio Ambiente, ministro da Fazenda. Todos esses ministérios entram na definição dessas prioridades do Brasil. Em relação à distribuição de renda, esse é um dos objetivos, quando eu falo lá do desenvolvimento, essa questão da concentração de renda é fundamental. Nós vimos o que aconteceu nos Estados Unidos agora. Na minha visão, a eleição do Trump, nessa oportunidade, não na primeira, mas nessa agora, foi resultado da manifestação da população menos desenvolvida, mais pobre nos Estados Unidos. Quer dizer, a concentração de renda nos Estados Unidos hoje é brutal. Se vocês pegarem os 10 maiores empresários lá das Big Techs, eles têm uma riqueza que é- deixa a minoria mais pobre nos Estados Unidos lá embaixo. Quando eu estava lá em Washington, foi definida por um decreto lá o nível da pobreza. A gente devia fazer isso a mesma coisa aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. Não sei se mudou, eu acho que não mudou. Você é considerado pobre quando você tem uma renda anual, não mensal, anual,
de US$ 20.000. 20.000, abaixo de US$ 20.000 anual, você é considerado pobre, entendeu? A gente devia fazer a mesma coisa aqui. Quem é pobre aqui? Aqui você tem classe média com 1.500, R$ 2.000, considerado classe média. Então, realmente, o salário mínimo, R$ 1.500, é, é uma fração, como diz o Naline aí na questão judiciária. A gente lê no jornal de juízes ganhando 300, 400, R$ 500.000 por mês. Esse é um absurdo. Eu vi no jornal hoje que aumentaram agora o salário do presidente, dos ministros e tal, para R$ 48.000. E o salário mínimo é R$ 1.500. Então, realmente, essa questão do salário mínimo, da concentração de renda, que é um problema crônico aqui no Brasil. O Brasil é um dos países que tem a maior concentração de renda, né, no mundo inteiro. É um país, é uma questão que tem que ser enfocada. Não adianta a gente fazer assistencialismo. Tem que ter políticas de aumento da renda, do emprego, através da tecnologia, da absorção das pessoas, porque você tem hoje uma distorção. A gente ouve empresários falarem, vocês devem ter exemplo disso, por causa da renda família, em certas regiões, as pessoas não querem emprego formal, porque se entrarem no mercado de trabalho, perdem a Bolsa Família. Quer dizer, não é possível, quer dizer, a Bolsa Família devia ter uma saída, não é possível continuar com esse assistencialismo sem uma saída, porque está prejudicando o emprego no campo, o emprego na indústria, das pessoas que não querem ter um emprego formal para não perder a assistência do Estado. Nós temos mais duas linhas diferentes de pergunta aqui. Uma do Harold, em relação aos históricos juros reais altíssimos do Brasil, que inviabilizam projetos de longo prazo. Como que pode isso ser tratado? E da Fátima, ela vê a necessidade de que esse projeto para futuro seja discutido com a participação de mestres e doutores das universidades, mestres jovens, né? Jovens acadêmicos. E se isso está previsto, como eles podem participar? Olha, na questão dos juros, aí é uma questão de política econômica, né? A gente não entrou nesses detalhes no documento, mas é uma questão de política econômica. Quer dizer, se você não contiver o gasto público, não é? E não eliminar esses penduricalhos, esses excessos todos que existem, e você não racionalizar a política econômica, levando em conta, né, o equilíbrio entre a receita e o gasto, você vai ter essa questão dos juros, né, crescendo cada vez mais. E você tem o efeito externo também, como eu mencionei, dependendo da evolução da política aí do Trump, você pode ter, porque o juro não cai nos Estados Unidos, fica difícil. Você vê, nos Estados Unidos mantiveram o juro estável e aqui no Brasil aumentaram os juros, né, 1 ponto percentual. Então, essa questão dos juros é uma questão de política econômica que tem que ser vista dentro do contexto global das políticas do governo. E a questão do debate com a universidade, nós estamos pensando nisso, sim, de levar adiante com a universidade, com professores, com estudantes. Eu vou falar agora na USP, no dia 10, nós vamos ter uma reunião lá com estudantes, que o Marcovitch me convidou, e nós vamos começar a tratar disso com os estudantes, sim, estamos pensando nisso. Maravilha. Embaixador, maravilhoso, uma tremenda aula aqui. Nós vamos distribuir o documento para todo mundo que está aqui, tá? Certamente vai ser ótimo. E pediria agora as suas considerações finais para a gente ir encerrando. Muito obrigado pelo convite de vocês. Como eu disse, é o primeiro webinar que eu faço sobre esse assunto. Eu acho que deu para a gente fazer um resumo do que contém esse documento. A discussão foi muito viva também, mostrou muitos pontos de preocupação
que, de alguma maneira, estão refletidos no documento, outros que não entraram, né, para evitar justamente o debate muito particularizado, mas que são relevantes quando a gente pensa o Brasil a médio e longo prazo. Eu agradeço o convite, agradeço também que esse documento seja circulado entre vocês e estou pronto a receber as contribuições. Talvez vocês possam mandar aí para a direção do PNBE, que me encaminhariam e nós examinaríamos a possibilidade de incluí-las no documento. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pelo interesse de vocês. Muito obrigado, embaixador. Foi realmente absolutamente brilhante a sua ideia do tema, né? Quer dizer, o lugar que o Brasil ocupa no mundo, a sua exposição, a sua concisão, quer dizer, a ideia de um documento que seja conciso, né? Se você lembrou bem dos Estados Unidos, que tem 40 páginas, né? Que o nosso não tenha 400 nem 4.000, né? E que a gente seja capaz de juntos, e o PNBE vai certamente fazer isso, né? Consolidar as sugestões. Nós temos propostas, como lembrou o Mário Ernesto, o Luiz e todos que falaram e que se manifestaram. A gente continua buscando um país mais justo, democraticamente mais forte, ambientalmente mais sustentável, e eu acho que esse documento certamente vai contemplar o nosso ideário e os objetivos do PNBE. Então, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pelas suas ideias, pela sua inteligência e a gente espera poder voltar a contar com o seu tempo, suas ideias mais uma vez. Muito obrigado e um ótimo fim de noite para todos. Muito obrigado, obrigado a todos.